A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Mas antes eu queria te pedir carinhosamente que nos dê aí uma curtida no nosso canal, dê o seu like lá, aquele joinha bonito lá, para nos ajudar, porque quando você faz isso, o YouTube vai entender que a mensagem está sendo bem aceita. E aí vai poder nos ajudar a levar e divulgar mais ainda dentro do canal. Então nos ajude também, você do WhatsApp aí, compartilha a mensagem, você do Facebook, compartilha. Também deixa sua curtida também lá no Facebook, para que o Facebook também possa apresentar mais a mensagem para outras pessoas. Quem sabe você é um canal de Deus para a minha vida, para anunciar o Evangelho. Ontem nós falamos sobre a mensagem como tema superando os limites. A verdade é que todos nós temos um limite, mas por outro lado, nós também desacreditamos que esse limite pode ser superado. E às vezes deixamos que o limite a qual achamos que chegamos, ele venha nos parar, nos estacionar, nos estagnar diante da vida. E a vida não pode estar estagnada. Uma água parada, ela aglomera mosquitos, doenças e outras coisas mais. E é uma água também que fica podre. Então a gente precisa se movimentar, né? A gente precisa avançar. E uma coisa que sempre nos traz opressão é o passado. Seja ele provocado por nós mesmos ou o passado provocado por outras pessoas. E quando é provocado por outras pessoas, ele vem a nos trazer alguns traumas, que a qual nos faz não prosseguir a vida. Isso não é bom para nós. A vida não foi feita para podermos ficar parado. A vida foi feita para a gente poder prosseguir, avançar. Eu quero vos deixar um versículo bíblico do apóstolo Paulo aos Filipenses, que diz assim, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. Atente aí para esses dois versículos que Paulo nos traz para nos dar uma ideia como é que devemos avançar a vida. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha talvez alguns motivos, poderíamos dizer assim, de não prosseguir, porque quantas vidas foram ceifadas por conta da perseguição que Paulo, que no caso lá Saulo de Tarso, fazia à igreja. Ele mesmo participou, ele mesmo testemunha isso. Em capítulo 22, foi a hora de Atos dos Apóstolos, ele testemunha, fala aqui sobre a morte de Estevão e que ele participou dessa morte. Então é lamentável isso. Isso, talvez ele poderia ter carregado isso para a sua vida, mas Paulo, ele tinha uma ideia muito diferente de muitos que a qual infelizmente talvez estejam ouvindo essa mensagem, que estão vivendo em favor do passado, e o passado ele se faz presente de uma forma bem precisa e bem forte, e Deus ele não quer isso para a gente. Jesus já nos perdoou, já nos deu o teu perdão, já nos deu a sua graça sobre as nossas vidas. Não precisa a gente ficar agora alimentando o passado na nossa vida. Talvez o passado foi provocado por você, vamos dizer assim. E aí entra aquela culpa, né? Aquela autoculpa que eu não mereço isso, que eu não mereço prosseguir, que eu não mereço perdão. Mas Jesus também nos diz que nós merecemos o perdão. Não vamos fazer. A diferença entre Pedro e Judas Iscariote é exatamente a ação, o sentimento ou pensar no que foi ensinado por Jesus. Pedro negou Jesus, como também Judas Iscariote negou Jesus. Primeiramente Judas nega Jesus, depois Pedro também nega Jesus.
A diferença dos dois é que Pedro, ele chora amargamente e vai para um lugar para, quem sabe, aguardar um perdão de Deus. Judas Iscariotes, por outro lado, também está na posição de alguns hoje que preferem se matar diante de um passado, diante de uma situação que estão vivendo. E Paulo está nos aconselhando aqui a prosseguir. Existe uma vocação, existe um prêmio e nós não podemos nunca nos esquecer disso. Eu sei que talvez você está dizendo: eu cheguei ao meu limite, pastor. Eu não consigo mais passar negativo. O seu limite, ele não pertence a você, o seu limite pertence a Deus. E Deus, na verdade, o Jesus Cristo, ele quer que você prossiga. Não pare diante das adversidades, não pare diante de uma culpa, não pare diante de um trauma, não pare, por favor, prossiga. Nós temos algo que está nos aguardando. Existe um prêmio. Paulo disse: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nossa vida tem que estar focada em Cristo. No caso, lembrando aqui de Pedro e de Judas, que Pedro estava focado em Cristo, mas Judas, ele não se focou em Cristo, porque se ele se focasse em Cristo, ele não teria se suicidado, ele teria avançado, esperado a posição de Jesus. Então tem coisas que às vezes nós não lamentamos. Para quê? Às vezes nós discutimos com nós mesmos: para quê? Prossigamos nossa vida. Nós temos uma alma que a qual Jesus, ele já nos libertou pelo teu sangue. Temos uma vida que a qual Deus nos deu para poder viver em comunhão com Ele. Ele não está olhando para os teus erros que você cometeu. Ele não está olhando para aquilo que você fez ou que fizeram para você. Ele está olhando para que você possa ser a partir de agora. Levanta a sua cabeça, meu amado irmão, e vamos prosseguir a vida. Vamos prosseguir até chegarmos àquilo que o Senhor qual nos destinou. Jesus não destinou, tanto nós já lemos aqui em algumas passagens, né, em vídeos passados, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que Deus pensa coisas boas ao nosso respeito. Não temos que pensar que Deus quer o nosso mal, ao contrário. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 20 e 29, se não faz memória, fala que 28, né, se faz memória, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo tem um propósito nesta terra, né? Eu tenho uma história que eu vou verificar novamente para poder contá-la direitinho. E quem sabe amanhã, se Deus assim permitir, vamos esperar aí o que Deus tem para poder nos dar amanhã. E de repente, se for preciso, a gente conta essa história amanhã para você. Que uma mulher que superou, né, um estupro, uma mulher que superou, né, uma situação delicada como essa. Ela foi estrupada e ela superou tudo isso. E o filho dela mais tarde, essa criança, resultado de um estupro, ele foi uma bênção na mão do Senhor. Milhões de almas se converteram. Imagine se ela parasse por ali mesmo. Imagine se ela parasse. Mas a mesma coisa você, prossiga. Não deixe a tristeza abater o seu coração. Não deixa, repito, as circunstâncias te parar. Uma alma, uma vida estagnada, é como se fosse uma água parada. Vai chamar a atenção de vermes, de mosquitos, né? E de toda espécie de doença. Então por isso prossiga a vida. Vai prosseguir. A Bíblia fala que Jesus falou uma vez para nós, ensinando-nos assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto é, quando você crer. E Paulo está dizendo aqui: esqueça das coisas que para trás ficam e avance as que estão diante de mim. Vou prosseguir. Não esquece, deixa para lá. Eu vou seguir o conselho de Paulo, vou esquecer das coisas que para trás ficam. Não pode fazer parte da sua vida mais. Prossegue a sua caminhada. Tá? Eu estou aqui à sua disposição. Se você precisar de um amigo, pode me ligar, pode me contactar.
com certeza estaremos à sua disposição para podermos trazer também palavras, conversarmos sobre o assunto. Enfim, Deus tem algo profundo na sua vida. Por isso, supere os seus limites. Você pode superá-los sim. Eu creio. Ok? Deus te abençoe. Até amanhã por mais uma mensagem profética para a sua vida. Deus te abençoe e deixa um lembrete. O céu é o teu limite. É o nosso limite. Amém? Deus te abençoe.